Pessoal, eu me chamo Raquel, vim aqui deixar meu testemunho de restauração após o divórcio, isso mesmo, após o divórcio, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Eu vou procurar focar naquilo que eu acho que é importante para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque são muitos detalhes. Foi um ano de muita peleja, né? Só quem está passando por isso sente na pele, né? O quanto dói, é uma dor que não tem explicação, né? E a gente questiona muitas coisas até a gente entender, né? Que Deus, Ele sabe de todas as coisas e naquele momento a gente não entende o porquê daquilo, mas lá na frente a gente vai compreender, né? E eu conheci meu esposo em 2010, em fevereiro de 2010. Alguns meses depois a gente já estava morando junto na casa da minha mãe. Nessa época eu já tinha um filho que estava completando 3 anos. E meu esposo sempre foi muito carinhoso comigo, com meu filho, muito atencioso conosco. E a gente casou em 2015. A gente se casou, eu batizei. E quando eu conheci ele, eu já estava nessa caminhada, né? De procurar conhecer a Cristo, né? E ele, em algum momento, ele já tinha ouvido falar, né? Já chegou aí comigo na igreja algumas vezes. E o nosso casamento, eu posso dizer que era um casamento bom. De tudo não era ruim, não. A gente brigava às vezes pelo fato dele sair para beber, né? E não ter hora para sair, nem ter hora para chegar dentro de casa. Mas ele nunca me agrediu, nem fisicamente, nem verbalmente. E eu da mesma forma, né? Era brigas, assim, entre aspas, que ao meu ver não era nada demais, né? A gente fala, a gente briga para a pessoa, né? Consertar e porque a gente não quer ficar brigando, a gente não quer ficar falando, mas no fim a gente acaba sendo chata, sendo ciumenta, né? Muitas das vezes é isso que acontece. E graças a Deus eu nunca fui ciumenta, nunca fui uma mulher ciumenta, nunca fui possessiva, sempre fui muito tranquila. E quando foi em 2018, janeiro, fevereiro, março, foi em junho de 2018, eu fui passar uma semana na casa da minha mãe, de férias com meu filho. Nessa época meu esposo estava desempregado, ele não quis ir com a gente. Eu também estava desempregada, mas eu estava recebendo seguro. E meu esposo tinha entregado alguns currículos e ele não queria ir porque ele estava com medo de alguém ligar para ele fazer entrevista e ele ter que vir correndo de lá para cá e às vezes nem achar ônibus, né, para poder vir para cá. Eu fiquei uma semana lá com minha mãe e nesse meio termo foi quando tudo aconteceu, nessa semana que eu fiquei lá. E antes de eu ir para a casa da minha mãe, estava tudo bem, ele tinha me levado na rodoviária, né, a gente tinha se despedido como marido e mulher. Tinha combinado ele me buscar de volta na rodoviária. E estava tudo bem. Ao meu ver, né? Não estava achando nada de estranho, nada de diferente. Aí fiquei na casa da minha mãe uma semana. Quando eu voltei, ele já era uma outra pessoa. Já estava totalmente frio comigo. Mas eu não me atentei eu não achei que fosse nada demais, né? E antes de eu viajar para casa da minha mãe, eu tinha ido no culto e Deus usou um vaso para falar comigo que eu ia passar uma luta muito grande com meu esposo, que eu ia passar uma luta muito grande com ele, mas que o Senhor ia me dar a vitória. E quando eu recebi essa revelação, eu nunca na minha vida pensei que fosse acontecer o que aconteceu. Pensei em inúmeras coisas, né? Pensei até que ele pudesse se envolver com droga, vender droga, porque estava desempregado, né? E eu pensei até que ele pudesse começar a traficar, mas eu jamais pensei que ele fosse se envolver com alguém.
E aí, quando eu voltei da casa da minha mãe, ele me buscou na rodoviária, era umas 4 horas da tarde, aí me deixou aqui em casa, ele nem entrou, do jeito que ele me deixou em casa. Na época, ele tinha um carro, um Punto, né, era um carro muito bonito, e ele me deixou aqui em casa e saiu. E quando estava dando 11 horas da noite, isso era num sábado, quando estava dando 11 horas da noite, eu mandei uma mensagem para ele, falando para ele que se ele ia demorar muito para voltar para casa, porque eu estava com saudade, né? Tinha chegado de viagem, eu queria ver ele, conversar, matar a saudade, né? Aí ele me mandou uma mensagem falando comigo que eu podia ir dormir, porque ele estava resolvendo umas coisas e não sabia que hora ele ia chegar. Aí eu fui dormir, né? Ele chegou em casa, o dia já estava amanhecendo. E assim foi durante quase 30 dias. Ele não dormia em casa, sempre inventava uma desculpa, e eu nunca imaginei que ele estivesse com uma outra pessoa. Achei que ele estava vendendo droga na madrugada. E eu perguntava para ele o que estava acontecendo, porque ele não dormia em casa. E ele falava, às vezes ele falava que estava com a cabeça muito cheia, que estava querendo pensar. Às vezes ele falava que tinha dormido dentro do carro na garagem. Às vezes ele falava que estava panfletando com um amigo dele que tem uma lanchonete. Ele sempre dava uma desculpa. Foi aí que eu comecei a orar e falei assim: Senhor, tem alguma coisa estranha. E comecei a orar e pedindo ao Senhor para me mostrar. E um dia eu cheguei para ele e falei com ele, né? Falei assim: o que está acontecendo? Porque tem quase 30 dias que você não dorme em casa, isso não é certo. Aí ele falou comigo assim: e daí? Aí eu falei pra ele: aí daí que você é um homem casado, tem quase 30 dias que você não dorme dentro de casa, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu falei assim: não tá acontecendo nada não, estou precisando pensar. A cabeça está muito cheia e você fala demais, você não me deixa pensar. E aí, irmãos, eu comecei a orar e pedir a Deus para me mostrar. Foi aí que a gente fez uma compra num cartão de crédito. E depois ele me ligou, eu estava no serviço, eu tinha arrumado um serviço, né? Comecei a trabalhar no final do ano de 2018, no meu serviço. E ele me ligou perguntando para mim quanto que tinha ficado a compra, porque ele ia anotar aquele valor para ele ter controle de tudo que ele estava gastando. E aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, porque esses anos todos que a gente estava junto, eu sempre falei para ele que era para ele anotar, para ele ter controle das coisas, e ele nunca anotou. E dessa vez ele falou comigo que ia anotar, e eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. E nessa época ele fazia faculdade, né? Foi quando eu cheguei de serviço, a mochila dele estava aqui. Eu nunca pude mexer nas coisas dele, mas aí alguma coisa me tocou para eu mexer na mochila. Quando eu fui mexer na mochila, eu vi que tinha um caderninho de anotações e lá estava escrito algumas coisas que ele estava devendo. E uma coisa que me chamou a atenção, que estava escrito Lude R$1.000. E eu já pensei, Lude é nome de mulher, provavelmente Ludmila. Aí comecei a orar, pedir a Deus para me mostrar o que estava acontecendo. Fui no Facebook dele, vi que tinha 2 mulheres lá com esse nome. Uma delas a gente até conhecia, né, conhecida mesmo aqui da rua. E a outra, uma jovem de 23 anos, que eu não fazia ideia de quem era. Mas aí eu senti que era aquela mulher. E nisso eu printei a foto dela e fui na casa da irmã do meu esposo, né, da minha cunhada. Falei com ela: olha, o Felipe tá com uma pessoa na rua, com uma mulher, e é essa mulher aqui. E ele não quer me falar, mas eu tenho certeza, porque o Senhor já está me mostrando tudo. E nisso a minha cunhada ficou meio sem reação, porque ele já tinha levado essa mulher na casa dela para fazer a unha dela. Só que até então ele levou ela lá como amiga. Mas nesse dia minha cunhada não falou nada comigo, simplesmente ficou calada. E aí eu perguntei para minha cunhada se ela tinha os R$1.000 para me emprestar, porque eu pensei que ele pagando essa dívida de R$1.000, né, ele ia ficar tranquilo. Que na minha cabeça ele estava com problema na rua, porque estava devendo e não queria falar comigo, não queria me preocupar.
E aí eu pensei isso, pensei, se eu der para ele esse dinheiro, ele vai pagar e vai ficar tudo certo. Aí ele chegou em casa, eu falei para ele que, olha, eu sei que você está devendo uma mulher, que é R$1.000, e você não sabe o que fazer, e eu não sei se é isso que está fazendo com que você fique estranho, fique diferente. Aí ele já mudou completamente, falou comigo que não era para eu mexer, não envolver com isso, porque isso era problema dele, que ele ia resolver. E que eu não sabia de nada. Aí eu falei com ele, realmente eu não sei de nada, mas o meu Deus sabe de todas as coisas. E aí depois que eu coloquei ele na parede com relação a essa dívida e essa mulher, aí que ele ficou mais perturbado ainda. Um dia ele me levou no serviço, ele estava mudo no carro, né, calado. Aí eu perguntei para ele, você tem certeza que você não tem nada para me falar? Você não tem nada para me contar? Ele falou comigo que eu não merecia, só falou comigo assim, você não merece. E eu falei com ele, não mereço o quê? Aí ele ficou calado. Eu falei com ele assim, olha, Felipe, eu não sei o que é, mas repreende esse demônio na sua vida, isso não é de Deus. Deus não agrada dessas coisas. Se você está envolvendo com alguém, repreende esse espírito da pombagira na sua vida. Aí ele falou comigo assim, tudo seu é demônio, tudo seu é diabo. Mas nem tudo é diabo, não, nem tudo é demônio, não. Tem coisas que é a gente que decide, é a gente que resolve. Aí eu continuei orando, né, jejuando, pedindo ao Senhor para poder me mostrar, me falar, não deixar nada oculto. Até que um dia ele se sentiu muito pressionado e resolveu se abrir com a irmã dele. Aí ele falou com a irmã dele que esse tempo que ele não estava dormindo em casa, realmente ele estava com essa pessoa. E que ele não sabia o que fazer, que ele estava muito confuso, que eu não merecia, que ele não tinha motivo para sair de casa, mas que ele não sabia o que fazer. E infelizmente, irmãos, a pessoa, às vezes, ela precisa de uma palavra, né? Igual ele desabafou com a irmã dele, eu acredito que ele estava esperando uma palavra, né, para tomar a decisão dele. E ela simplesmente falou com ele que o que ele resolvesse era isso mesmo, né? Tipo assim, que ela ia apoiar ele no que ele resolvesse. E ele escuta muito as coisas que ela fala. E eu nunca me dei muito bem com a família dele, porque eu não gosto de coisas erradas, né? Eu prefiro comer meu arroz com feijão do que ter uma mesa farta, mas de dinheiro ilícito, né? De coisas que o Senhor não aprova. E eles tinham muita tendência de levar o meu esposo para esse lado, dessas coisas erradas. Então era onde a gente sempre discutia, a gente não dava muito certo. E aí o meu esposo levou a moça na casa da mãe dele, né? E um dia eu falei com ele assim, Felipe, me fala o que está acontecendo, porque eu já não estou aguentando mais essa angústia. Aí ele falou comigo, eu conheci uma pessoa, mas eu não tenho nada com ela e eu estou muito confuso. Aí eu falei com ele assim, olha, você pode não ter nada com ela, mas você ficou com ela. Porque se você não tivesse ficado, você não estava tão confuso como você está agora. Aí ele falou comigo assim, de novo ele falou comigo, você não sabe de nada. Aí ele falou comigo, ela não quer ficar comigo porque ela sabe que eu sou casado. Porque no Facebook dele tava lá, né, que ele era casado, inclusive comigo, né, eu tava lá na marcação. Então ela sabia, de fato ela sabia. Na época meu esposo estava com 33 anos, ela com 23 e eu com 39, que eu sou 6 anos mais velha que o meu esposo. Aí eu falei para ele, questionei ele com relação a isso, aí ele falou comigo que eu não sabia de nada. E eu falei com ele que Deus sabia de todas as coisas, ele falou comigo assim, eu fiquei com ela assim e eu tô gostando dela mais do que eu gosto de mim. Aí ele falou isso comigo como se estivesse falando para um amigo, sabe, para uma pessoa assim, ele não pensou em momento nenhum como falar isso comigo, ele simplesmente falou. Né? Eu gostando ou não, ele simplesmente falou. Ele não me poupou nem a maneira de falar, ele foi então que eu
comecei a entrar em desespero, sabe? E é onde eu aconselho ao homem, à mulher que está passando por isso, que está em busca da restauração, que a gente não tem que se desesperar, a gente só tem que confiar. E muitas das vezes a restauração ela demora porque a gente não consegue liberar o perdão e porque a gente não confia, a gente quer fazer do jeito da gente, né? E aí depois que o meu esposo se abriu com a irmã dele, que a irmã dele, segundo ela, né, é uma cristã também, segundo ela é cristã, ela, a tia dela, né, que é a irmã da mãe dele, a mãe dele, segundo eles são cristãos, né? Mas apoiaram a situação, eles não sabiam, assim como eu não sabia, mas quando ele resolveu se abrir, eles apoiaram a situação, compactuaram com tudo, né? Eu moro mais ou menos uns 60 metros da casa da minha cunhada, e na época a moça não saía da casa dela, né? Depois que o meu esposo se abriu comigo, e eles aceitaram a situação. Meu esposo até então, como não estava trabalhando, ele estava ficando aqui em casa, no quarto do meu menino. Mas aí, um dia, quando foi no nosso aniversário, eu faço aniversário em setembro, ele faz aniversário, faz dia 14 de setembro, ele faz eu faço dia 6 de setembro, ele faz 14 de setembro. E na semana do meu aniversário, eles alugaram um sítio, né? E foram todo mundo pro sítio. Foi ele com a menina, a irmã, o cunhado, os filhos dela, a mãe dela, a tia dela, os amigos dele. Foi todo mundo pro sítio comemorar o aniversário dele no sítio. E eu tinha ido para a igreja na sexta-feira. Quando eu cheguei da igreja, eu vi as coisas que ele tinha pegado, algumas coisas, né? Escova de dente, toalha. E eu achei que ele tivesse ido para casa da tal moça de vez. Só que ele tinha ido pro sítio com eles, né? Comemorar o aniversário dele. Eu fazia parte do grupo da família dele. Quando foi mais à noite, a tia dele postou no grupo foto do bolo, foto deles no sítio. Aí foi aonde eu descobri, né? Que eles estavam no sítio. E eu o tempo todo tentando poupar o meu filho dessa situação, porque o meu filho sempre teve ele como pai, né? E eu não queria que o meu filho tivesse raiva dele, nem nada. E esse dia meu filho viu as fotos no sítio, né? Chorou muito, ficou muito triste. Foi aonde que a tia dele me excluiu do grupo da família. E eles foram para lá na sexta-feira. E aí, quando foi no domingo, eu chamei um Uber. Eu acredito que eles iam voltar no domingo ou na segunda. Quando foi no domingo, eu chamei um Uber e peguei tudo do meu esposo que estava aqui em casa e levei e deixei lá na casa da tal da moça. Ela morava de aluguel, aqui perto de casa mesmo, né, no bairro vizinho, umas 3 ruas depois da minha. E eu chamei o Uber, coloquei as coisas dele no Uber, coloquei tudo, não deixei nada, documento, nada. Coloquei tudo no Uber. Cheguei lá, o dono da casa tem um bar lá do lado do barracão, ele estava lá. Perguntei onde que ela morava, ele falou que ela não estava em casa. Aí eu falei, eu sei que ela não está em casa, ela está no sítio comemorando o aniversário do meu esposo. E até então todo mundo lá já sabia da situação, sabia que o meu esposo era casado, porque ele só ficava lá e ele era muito conhecido lá, nesse bar. E todo mundo sabia que ele era casado. E o dono do bar, quando eu falei isso, ele ficou assustado. Falou comigo, olha moça, eu não tenho nada com isso. Aí eu falei, não, tudo bem, eu só vou deixar as coisas dele aqui, porque se o senhor não abrir o portão para eu colocar lá dentro do portão, eu vou deixar aqui fora mesmo. Aí ele abriu o portão, coloquei as coisas do meu esposo lá e voltei para casa. Nisso, irmãos, em 2 meses eu emagreci 11 quilos. Eu já não era muito gorda, na época eu pesava 51 quilos nessa faixa. E eu fui para 44 quilos em 2 meses. Emagreci demais, né? Porque eu tinha fome, né? Eu como muito, eu sempre comi muito. E meu metabolismo é muito acelerado. Eu tinha fome, mas eu não conseguia engolir a comida. Eu colocava a comida na minha boca, ela parecia que crescia e virava um bolo na minha boca e eu não conseguia engolir.
Então eu comecei a ter problema de estômago por causa disso, né? Tava tomando muito remédio para estômago. E à noite eu tomava vitamina para eu não ficar sem nada no estômago, né? E nisso eu já estava sofrendo muito, meu filho também sofrendo, né? Eu sofria por mim e por ele, e ele sofria por ele e por mim também, né? Foi muito difícil. E quando foi em dezembro, eu fui passear na casa da minha mãe e já tinha juntado minhas coisas aqui em casa, que eu estava com o pensamento de me mudar, né? De ou mudar de bairro ou ir para casa da minha mãe, ficar lá um tempo. Eu tinha, como eu falei, eu tinha arrumado um emprego, mas aí eu pedi conta no emprego por causa dessa situação, não estava conseguindo, né, trabalhar. E pedi conta no emprego. Quando foi no início de dezembro, eu fui lá na casa da mãe do meu esposo, que estava ficando na casa dela. Eu fui para conversar com ele e cheguei lá, ele realmente não era ele, né? Falou comigo que não me amava mais, que era para eu sumir, que ele não queria me ver mais e que não me amava mais. Não podia nem tocar nele, nem encostar nele, que ele, né, já gritava, já brigava comigo, ele estava com pavor de mim. E depois desse dia, né, do início de dezembro, eu realmente não procurei ele mais, porque até então eu não procurava ele, irmãos, mas sempre que ele me procurava, né, a gente conversava, eu dava conselho para ele, eu não julgava, mas desse dia para cá eu realmente desapareci. E aí no dia 20 de dezembro eu resolvi ir para casa da minha mãe passear. Chegando lá, minhas coisas já estavam ajeitadas aqui, minhas coisas para mudança já estavam ajeitadas. Chegando lá, eu achei uma casa, né, com um preço de aluguel bom, e resolvi alugar minha casa aqui, porque quando a gente se separou, meu esposo ele estava tão cego, né, que a gente tinha comprado uma casa juntos. Ele falou que eu podia ficar com a casa, terminar de pagar as prestações, queria ficar com os eletrodomésticos, as coisas que ele havia comprado. E só voltando um pouquinho aqui, irmãos, meu deserto começou em julho, né? E quando foi dia 15 de outubro, eu me divorciei. Meu esposo pediu o divórcio, eu não queria assinar, né? Mas eu tinha muito medo dele se revoltar e querer vender a casa onde a gente morava. Por isso eu assinei, eu orei muito, busquei a Deus até no último momento, né? Que se não fosse da vontade do Senhor, para o Senhor colocar impedimento. Mas aí chegou no dia lá, né? Eu fui sozinha, ele foi com a mãe dele. E eu assinei. E quando eu estava voltando para casa, começou a chover, eu não tinha levado sombrinha, meu esposo tinha ido de carro, né? Eu assinei e saí, fui pro ponto de ônibus, né? Assim que eu saí do cartório, chorei muito, mas não chorei na frente dele. Antes de assinar, eu perguntei se era isso mesmo que ele queria. Ele balançou a cabeça dizendo que sim. Eu fui e assinei. E quando eu estava no ponto de ônibus, ele me ligou perguntando se eu queria carona, porque a gente morava na mesma rua, né? A irmã dele morava na mesma rua. E eu falei com ele que não, que o ônibus já estava chegando. E em dezembro eu fui para casa da minha mãe. Resolvi ficar lá, mudar para lá, né? Aí quando ele ficou sabendo que eu ia mudar, ele me ligou, perguntou para mim por que eu ia mudar. Se aqui eu tinha casa, se eu não pagava aluguel, que era mais fácil eu arrumar emprego, que eu não tinha necessidade de mudar. Aí eu falei com ele que eu ia dar um tempo para mim, mas que eu estava bem. Aí, depois que eu fui para a casa da minha mãe, para Pompéu, né? Minha mãe veio para poder buscar minha mudança. E no dia que o rapaz estava saindo com a mudança, meu esposo veio para buscar algumas coisas dele que estavam aqui. Aí meu esposo me ligou, falando comigo que o rapaz não sabia chegar lá em Pompéu e que talvez ele iria com o rapaz para ensinar o rapaz o caminho e tal. Aí o rapaz falou que com a minha mãe, aí na hora que o rapaz estava saindo com a mudança, meu esposo tinha ido na casa da irmã dele, o rapaz não chamou ele para ir,
porque esse rapaz mora aqui na rua também onde eu moro, e o pessoal da rua ficou todo mundo revoltado com o que o meu esposo fez, né? Porque eu sempre fui uma mulher muito reservada, né? Era de serviço para casa, da casa para a igreja. Então eu não era de ficar em rua, não era de confusão, né? Sempre na minha. Aí meu esposo acabou não indo com o rapaz levar a mudança. E quando esse rapaz chegou lá, com a mudança, eu estava trabalhando, minha mãe recebeu a mudança. E ele falou com a minha mãe assim: dona Maria, não vai demorar para ele vir aqui buscar a Raquel. Aí minha mãe falou: será? Aí ele falou assim: vem sim, porque a hora que eu estava lá, pegando a mudança dela, a gente estava conversando, ele falou comigo que está muito arrependido de tudo que ele fez. E eu cheguei de serviço, né? Ele tinha me ligado para falar comigo, dar satisfação porque que ele não foi levar a mudança. Aí falou comigo que não foi levar a mudança com o rapaz porque estava na casa da irmã dele, tinha que resolver umas coisas lá, e acabou que o rapaz saiu e ele não viu o rapaz saindo. E depois disso a gente continuou conversando, às vezes ele me ligava, eu não atendia, mandava mensagem, eu não respondia, né? Porque eu sabia que ele estava arrependido e que ele estava caçando um meio de falar comigo. Só que eu fiquei pensando, né, que talvez poderia só ser o calor do momento ali, porque ele viu que eu realmente tinha mudado. E eu tava com medo, né, de me envolver de novo, assim, de dar espaço para ele chegar e ele perceber que não era aquilo que ele queria e me decepcionar de novo, né? E nesse meio tempo eu tive a oportunidade de me envolver com outras pessoas, mas eu aprendi, tem dentro do meu coração que casamento é até que a morte nos separe. As pessoas usam muito, né? A questão de que por causa do adultério você tem direito de se separar e casar com outra pessoa. Eu não penso dessa forma, né? Eu acredito que se você até quiser se separar por causa da dureza do seu coração, né? Que você se separe. Mas lembrando que o Senhor lhe odeia o divórcio, né? E você se separando, você tem que permanecer solteira até o dia que seu esposo falecer, ou a sua esposa falecer, né? Só para daí, depois disso, você poder se envolver com outra pessoa, né? E logo depois que eu me divorciei, o relacionamento do meu esposo já não estava dando certo mais, né? E ele estava muito confuso, muito perdido, e meu esposo ele é muito intenso, né? Ou ele é 8 ou ele é 80. E depois que eu me mudei, ele começou a se abrir mais comigo, falando comigo que sentia muito a minha falta, sentia muita falta do Gustavo, que é nosso filho, né? Meu filho, na verdade. E eu falava para ele orar, para ele buscar Jesus, que ele estava precisando de Deus na vida dele. E na época que estava acontecendo esse tumulto todo, ele chegou aí na igreja, né, para poder fazer oração, pedir a Deus para abençoar o relacionamento dele com essa pessoa. E toda a igreja que ele ia, né, Deus usava alguém para falar com ele que aquele relacionamento não era de Deus. Mas até então ele não falava para ninguém que ele era casado, que ele tinha se divorciado por causa da moça. Né, ele chegava na igreja como uma pessoa solteira, né, que estava orando por um relacionamento. E todas as igrejas que ele ia, todo lugar que ele ia, Deus usava alguém para falar com ele que aquela moça não era para ele. E eu orando muito para o Senhor entrar na vida dele, né, porque o diabo ele cega mesmo a pessoa. E quando foi em março de 2019, né, meu esposo ele deu a entender de que ele queria voltar, né, de que ele queria voltar para casa, voltar para a família dele.
Aí a minha casa aqui estava alugada, né? E o aluguel era para ser até abril de 2019. Eu aluguei ela em abril de... Não, minto. Eu aluguei ela em abril de 2019, era para ser até abril de 2020 o aluguel, né? O contrato de 1 ano. E eu aluguei ela para prima do meu filho, né? A moça que alugou é a prima do meu filho, par de pai, né? Parente dele, par de pai. Só que acabou que ela e o esposo não quiseram ficar aqui na casa, né? Eu acredito que tudo é o Senhor agindo. E aí ela mudou, em setembro de 2019 ela mudou. E eu já estava conversando com meu esposo, né? Quando foi em julho de 2019, eu vim em Belo Horizonte, né? Ele pagou minha passagem, pagou a passagem do meu filho. E a gente veio, eu conversei com ele, ele disse que iria voltar, me pediu perdão, falou que eu não merecia e que depois que ele separou dessa moça, que ele não envolveu com mais ninguém, que ele estava me esperando. E aí, né, as coisas começaram a cooperar pra gente voltar, porque aí a moça mudou, eu voltei aqui pra minha casa em setembro e meu esposo voltou pra casa em outubro, né? Até então ele tava ficando na casa da irmã dele, porque ele mais a tia brigou lá, porque no apartamento da mãe dele mora a mãe e a tia. Ele mais a tia acabou discutindo e ele veio ficar na casa da irmã dele. Eu tô dando uma resumida, viu, irmãos? Porque é muita coisa e senão fica muito cansativo. E quando foi em outubro, meu esposo voltou para casa. E quando a gente conversou pra gente voltar, uma das coisas que eu falei pra ele, que a gente voltando, eu queria me casar de novo, que eu não ia viver amigada com ele. Até então ele ficou um pouco assim, né? Mas depois ele concordou. Eu falei com ele que ele não era obrigado a casar, mas que se não fosse dessa forma também eu não queria. Que ele podia viver a vida dele, que eu ia viver minha vida com o Senhor, né? Que eu não queria ficar amigado. E nisso as coisas foram acontecendo. Ele me confessou que esse tempo que a gente ficou separado, ele sofreu muito, né? Ele foi no fundo do poço, acabou perdendo o carro, não conseguia arrumar emprego, né? Ele me falou que tinha dia que ele não tinha nem 50 centavos para comprar um pão. E ele começou a brigar com a irmã também, porque não tinha, como ele não estava trabalhando, ele não tinha como ajudar, né? Na despesa da casa da irmã dele. E aí tinha dia que ele dormia na casa da irmã, tinha dia que ele dormia na casa da tia, que é a irmã do pai. E estava desse jeito, não tinha onde ficar, não tinha dinheiro. Ele se endividou demais, né? Porque queria aparecer para a moça e não estava trabalhando, aí pegou muito dinheiro emprestado do cartão dos outros e ficou muito endividado. Ele realmente ficou no fundo do poço, né? Perdeu a credibilidade com as pessoas. E acabou que a gente, em outubro de 2019, estava morando junto, né? Quando foi agora, dia 26 de março, 26 de março de 2021, a gente se casou de novo. E quando a gente voltou, eu não gravei o vídeo, porque, né, para falar da restauração, porque eu queria que a gente se casasse primeiro, que aí o vídeo ia ficar completo, ia ser uma coisa bem certa, né? Então eu me divorciei no dia 15 de outubro de 2018 e a gente se casou de novo agora dia 26 de março de 2021. E eu resumi um pouco do meu testemunho, sabe, pessoal? E o que eu quero dizer para vocês é que o que eu aprendi com isso tudo, que quando o inimigo, o Senhor permite, porque tudo é permissão do Senhor, né? Quando o inimigo ele toca
em algo tão precioso como é a família, né? E se você é uma pessoa que teme ao Senhor, que está em busca da salvação e quer servir a Deus, né? Eu acredito que quando o inimigo ele faz isso, é para poder fazer com que você se revolte contra Deus, né? Eu acho que o maior propósito dele nisso tudo é fazer você se revoltar contra Deus e desistir da sua salvação, desistir da sua família, né? Porque eu fui muito envergonhada, eu fui muito humilhada. E eu lembro que uma vez, eu voltando de um culto, eu jamais pensei que isso fosse acontecer na minha vida. Um dia eu voltando do culto com uma irmã, não lembro o que a gente estava comentando, né? Mas acredito que tenha sido sobre relacionamento e adultério, né? Porque eu virei para ela e falei com ela: olha, Jailma, se um dia o meu esposo me trair, eu nunca mais olho na cara dele. E ela ainda falou comigo: você não pode pensar dessa forma, porque a gente é homem, né? A gente é carne, a gente é falho. E o inimigo quer isso mesmo. Então, se Deus livre e guarde um dia isso acontecer, até comigo mesmo, se um dia isso acontecer comigo, meu esposo me trair, eu vou perdoar ele e a gente vai passar por isso juntos. Então, irmãos, quando eu falei isso, né, acredito que o inimigo, ele escuta, né, porque ele está ao nosso derredor. E foi onde o Senhor permitiu que tudo acontecesse, né, para ver se realmente eu ia desistir da minha família, desistir do meu esposo. E Deus é tão bom que eu consegui entender que era algo espiritual. Em nenhum momento eu tive raiva da pessoa que ficou com meu esposo, né? Em nenhum momento eu tive raiva dela. Eu fiquei muito chateada com os parentes dele, né? Porque eu esperava que eles ficassem a meu favor, esperava que eles me apoiassem. E não foi isso que aconteceu, né? Muito pelo contrário. E assim como o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, né? Jó, ele era um homem temente ao Senhor, um homem reto, né? Que temia ao Senhor. E o Senhor permitiu que o inimigo tocasse nas coisas dele. E em momento algum ele virou as costas para Deus, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, antes de tudo, vocês têm que orar pedindo ao Senhor para que você seja curado, né? Porque a gente fica muito sentido, muito ferido. E a gente precisa se curar. A gente precisa liberar o perdão, né? E colocar nas mãos do Senhor. Não querer fazer da nossa forma, não querer agir do nosso jeito, né? Porque a gente volta pro final da fila. A partir do momento que você começa a orar pedindo ao Senhor para te ajudar a liberar o perdão, para que você seja curado, entrega a situação e confia, as coisas vão acontecendo, né? E não se iluda, né, com os costumes desse mundo, né, com o que alguns pastores estão falando, né? O meu pastor na época, ele queria que eu tivesse pedido o divórcio, né? Eu fiquei muito chateada porque eu esperava que ele me apoiasse na questão de lutar mesmo pela família, né? Porque é de Deus. Casamento não é bagunça, não, irmãos. E ele queria que eu tivesse pedido o divórcio, sabe? Mas hoje eu entendo que ele é pai, ele é marido, né? E ele olhou pelo lado da carne, né? Porque é uma situação muito humilhante, né? E ele estava vendo minha dor ali. Então, ele queria também, de certa forma, que eu não sofresse, né? E alguns pastores, né, até se casam de novo também. Questão do adultério, né? Separa e casa de novo. Mas eu conheço, né, algumas pessoas que passaram por isso, pela questão do adultério, se separaram, casaram de novo e se separaram de novo, né? E inclusive conheço também um irmão que a esposa dele também adulterou e ele se revoltou contra Deus. Hoje ele não aceita que ninguém fale com ele de Jesus. E o propósito do inimigo é esse mesmo, né? Porque ele não está preocupado com aquele que já está no mundo, que já está fazendo a vontade dele.
Ele está preocupado com aqueles que estão na presença, que está buscando pela sua família, pela salvação dos seus. E então não se iludam com esse negócio de casamento, de separar e casar de novo. Com certeza é um caminho mais fácil, né? As pessoas, elas querem aquilo que é mais fácil, porque você envolvendo com uma outra pessoa, com o passar do tempo, né? Você esquece seu esposo, você acaba se apaixonando, né? Com aquela pessoa aquela nova pessoa, porque é tudo novo, no início é tudo flores, né? E é isso, irmãos. Eu espero que eu não tenha deixado faltar nada assim de importante, né? São muitas coisas, senão o áudio fica muito grande. Mas o que eu quero deixar bem focado para os irmãos aqui é essa questão de você não ficar se humilhando para o seu esposo, sabe? Dobra os seus joelhos e ore ao Senhor, peça ao Senhor para te fortalecer, te dar direção, sabedoria, né, para você aceitar o seu esposo, a sua esposa de volta, porque não é fácil, né? E outra coisa que eu quero falar com os irmãos aqui também, me casei na sexta-feira, dia 26 de março, né, de 2021, e depois que eu e meu esposo, a gente casou de verdade mesmo, que até então a gente estava morando junto de novo, né, e depois que a gente se casou de novo, a gente já brigou umas 2 vezes, briga feia, né, então a gente tem que vigiar, porque o inimigo está furioso, né, o Senhor usou um vaso para falar comigo que o inimigo está furioso pelo fato da gente ter se casado de novo, né, porque Satanás, ele riu da minha cara, quando eu me divorciei, ele riu da minha cara, e agora que a gente se casou de novo, né, eu pisei na cabeça dele, então ele está furioso, e então a gente tem que estar sempre vigilante, né, irmãos? E eu oro e peço para que o Senhor abençoe cada um que está nessa caminhada, que não desista, não é fácil, né? Eu posso falar porque eu passei por isso também. E a gente só sabe de algo que a gente viveu, né? Porque quando você não vive, você imagina. Mas quando você sente na pele, você sabe que não é fácil, né? Então, peço para que os irmãos perseverem mesmo, não desanimem, porque por muitas vezes eu quis desanimar, eu quis desistir, né? Não porque eu queria me envolver com outra pessoa, mas porque muitas vezes a gente ora e a gente não vê as coisas acontecendo da forma que a gente queria que acontecesse, né? Mas hoje eu quero dizer para vocês que eu e meu esposo, a gente vive muito melhor do que a gente vivia antes. Meu esposo hoje é muito mais presente, é muito mais carinhoso, ele fala comigo o tempo todo que me ama. Ele me pede perdão, ele falou comigo que no dia do divórcio, ele chegou lá, que ele quase desistiu do divórcio, sabe? Que ele quase desistiu. E que hoje ele lembra do dia que ele sente uma dor terrível, uma dor que ele não sabe explicar. Que quando ele lembra que ele viu meu rosto, quando ele lembra de tudo que eu passei, que ele sente uma dor na alma, uma dor terrível, né? E todo tempo ele me pede perdão, ele reconhece que ele foi falho, que ele errou. E outra coisa que eu quero dizer para os irmãos também que estão nessa peleja aí, eu já vi muitos vídeos, né, de testemunho das pessoas falando que se você está no deserto porque Deus quer tratar com você. Irmãos, não coloca isso no seu coração não, sabe? Não coloca essa culpa, esse peso nas suas costas não. Não coloca, irmãos, porque quando o Senhor permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, Deus não queria tratar com Jó, né? Porque Jó era um homem reto, né? Jó era um homem reto e temente a Deus. Então Deus não queria tratar com Jó. Então, irmãos, não coloca isso no coração de vocês, não, porque já basta a dor, né, da separação, a dor do adultério. Não carrega essa culpa de que Deus quer tratar com você, não, irmãos. Perdão.
Porque, na verdade, Deus ele quer tratar com os dois, Deus ele quer fazer na vida dos dois, né? Porque Deus me mudou e mudou muito o meu esposo também, irmãos. Através de tudo que aconteceu, Deus mudou demais o meu esposo, né? E hoje ele reconhece, né, que ele não dava valor. Ele me falou que foi preciso ele passar pelo que ele passou para ele me dar valor, para ele me valorizar. Então, não fica carregando esse fardo, essa culpa, né? Que muitas das vezes a gente fica perguntando onde que eu falhei, o que que eu fiz, por que disso, por que daquilo. Então, irmãos, passa o que você tem que passar, que a gente passa sozinho mesmo, que nesse momento eu achei pouquíssimas pessoas, né? Uma ou duas pessoas que me ajudou em oração. Mesmo assim, no início a pessoa até tá ali com você, mas quando ela vê que demora, né? Que é uma coisa que não é do dia para a noite, ela mesma vai se afastando, né? E eu escutei até um irmão que estava fazendo curso para pastor falar comigo que o meu esposo ele não ia voltar, porque ele estava com o coração muito duro, muito magoado comigo, que o meu esposo não ia voltar, que meu esposo tinha falado isso para ele, que ele não queria voltar, né? Então ele falou isso para me fazer desistir, né? O irmão falou isso comigo para me fazer desistir. E não desiste da sua cruz, não, irmãos. Né? Jesus, ele sabia que ele ia ser traído, né? Jesus, ele sabia tudo que ele ia passar, né? Tudo que ele ia sofrer. E ele não desistiu da cruz, né? Ele não desistiu da cruz. E o que a gente passa na restauração, no deserto, né? Da separação, não é nada, não é nada se comparado ao que o Senhor passou por nós, né? Então, irmãos, é isso que eu tenho aqui para deixar para vocês. Orem mesmo, sabe? Foquem em vocês e no Senhor. E deixe que o seu esposo, a sua esposa, o Senhor, ele vai tratar, ele vai cuidar, vai fazer do jeito dele, né? Porque é muito difícil você deitar, né, na cama, onde até então era você e seu esposo, você deitar sozinho naquela cama e ficar pensando que seu esposo está com uma outra pessoa, ou você está ali sozinho. Então, irmãos, não fique focando nessas coisas não, sabe? Porque isso aí só vai trazer mais dor e sofrimento, né? Procure focar no Senhor, foque em você. A partir do momento que você foca em você, em ficar bem, em ficar bonito, porque eu fiquei, né? Eu fiquei horrível. Eu emagreci demais, né? A gente perde a autoestima da gente. Então foque em você, em se curar, em se cuidar, né? Ora para que o Senhor, ele cuida do seu esposo, ele vai de encontro ao seu esposo todo tempo, né? Você ora. E uma coisa que eu lá estava me esquecendo, irmãos, uma vez eu falei com meu esposo, quando ele falou comigo que tudo meu era demônio, né? Eu falei com ele, se existe um Deus na minha vida, você vai ver o demônio na vida dessa mulher. E foi assim que aconteceu, irmãos. Ele mesmo me contou que quando eles já não estavam mais se entendendo, né? Uma vez dentro do carro, ele conversando com ela, e ele viu o demônio na vida dela, né? Ele achou até que ela fosse se manifestar. E ele é espírito, porque ele já ouviu falar de Jesus. Não vou falar que ele conhece a palavra, porque ele ainda não está liberto, né? E a palavra fala que a partir do momento que você conhece a palavra, né, ela te liberta. Mas ele já ouviu falar de Jesus. E ali dentro daquele carro, né, aquela mulher endemoniada, ele falou que em espírito ele estava orando e pedindo a Deus para não deixar ela se manifestar, porque ele não ia conseguir expulsar o demônio na vida daquela mulher, porque ele sabia que ele estava no pecado, né, que o demônio ia rir da cara dele. Então, irmãos, ele mesmo me disse que ela, depois, né, que a gente já voltou e tudo, ele me disse que ela não ficava só com ele, que ela ficava com outros homens também. E que só depois disso que ele descobriu, né? Chegava o final de semana, ela arrumava um pretexto para eles brigarem, porque ela queria sair sozinha para ficar com outras pessoas, para curtir a vida dela, né? E hoje eu sempre orei muito por ela,
Sempre orei muito por ela, né? Pelo que eu fiquei sabendo, é uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor, né? Então, sempre orei muito por ela, para Deus abençoar ela, que ela seja muito feliz, sem destruir a vida dos outros, né? Sem destruir a felicidade dos outros, que ela possa voltar para os caminhos do Senhor. E é isso, irmãos. Eu espero que com meu testemunho, né, eu possa ajudar muitas pessoas que estão prestes a desistir, que estão desacreditadas que Deus faz, né, porque foi depois do divórcio, né, irmãos? Aos olhos humanos era algo impossível de acontecer, né? Que o meu esposo, ele estava completamente diferente, ele estava irreconhecível, né? Ele era uma outra pessoa. E mesmo a gente estando divorciado, depois que a gente divorciou, eu não senti que não ia acontecer, sabe? Eu assinei aquele papel por assinar, porque eu sempre soube que o Senhor ia fazer, sempre tive essa certeza no meu coração. E tudo é no tempo de Deus, né? Então, irmão, persevere, porque o inimigo, ele está tocando mesmo nas famílias, está querendo destruir os lares para fazer com que a gente desista, né, das promessas do Senhor, porque o Senhor tem muitas promessas na minha vida, na vida do meu esposo, na nossa vida como casal, né? O Senhor tem muitas promessas. E o Senhor quer que a gente desista do ministério da gente, né? Quer que a gente vire as costas para Deus, que a gente culpa a Deus pela situação. E porque Ele é sujo, né? Ele é sujo, Ele quer destruir tudo que Deus faz, porque tudo que Deus faz é bom. Então, não desistam da restauração, não desista da família, não desista, né, daquela pessoa que o Senhor colocou na sua vida, preparou para você, porque as pessoas falam, mas quando você é cristão, ou você é cristã e casa com o ímpio, que você está querendo jugo desigual, que você está querendo é luta mesmo, que você está querendo passar a prova mesmo. Irmãos, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque eu conheço muitos casais crentes, né? O homem crente, a mulher crente, que passa luta. Às vezes o esposo até agride a mulher, né? Mulher crente que está em adultério. Então, irmãos, não pense dessa forma, não, né? Se você é crente, se o seu esposo não é, ou você é crente, se a sua esposa não é crente, o Senhor, ele tem poder para poder mudar o coração do homem, né? Só o Senhor pode fazer isso. E esses dias, deve ter mais ou menos 15 dias que meu esposo foi na igreja comigo, ele tem ido de vez em quando, aí foi comigo na igreja esses dias, confessou Jesus de novo, né? E é isso, irmãos, é isso, é dia após dia, né? E eu espero mesmo que com o meu testemunho, os irmãos, eles possam ser reavivados, né? Com esse testemunho. E que Jesus abençoe imensamente vocês com toda sorte de bênçãos. E é isso, irmãos. O meu casamento foi restaurado após o divórcio, para a honra e glória do nome do Senhor.